Olá pessoal, boa noite. Aguardando aqui o pessoal entrar. Já a gente vai chamar o Betão para vir falar um pouquinho aqui de como criar uma nova realidade. Boa noite pessoal. Sejam bem-vindos. Esperando o Bertão chegar na sala aí. Vamos lá, Vanessa. Cristiano. Esperar o Roberto mandar um sinal de vida aqui, a gente traz ele para a sala para a gente. Betão, você já está por aí? Só mandar o convite aqui que eu coloco você dentro da sala. Não, Betão chegando aí. Tô chegando aqui, peraí que eu tô ajustando a câmera aqui. Vamos lá. Aê. Aí. Seja Faz tempo, bem-vindo. faz tempo que eu não faço live, Arlindo. Desde o meio da pandemia aqui até acertar as coisas. Você não, né? Você faz sempre. Ah, sempre que dá. Eu sei que o teu dia tá corrido hoje aí, né? Você falou pra mim. Que dia não é corrido aqui, amigo? Aqui é de segunda a segunda, sem parada. Tá bom. Mas como eu Ó, costumo dizer, né, depois que eu me aposentei do TI, eu não trabalho mais. Então aqui eu fico de segunda a segunda, cuidando do espaço, atendendo, mas trabalhar que é bom, já passei dessa fase, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, não é trabalho, né? Você está sempre podendo estar aí movimentando, eu acho que isso é o que vale, porque não tem retorno isso, né? Então acho que é muito legal. é, é. Boa noite, Tá bom, pessoal ó. chegando aí. Vamos lá. Vamos, para não perder tempo aqui, que eu sei que vai ter bastante pergunta. Eu vou perguntar para você quem é o Arlindo, o que o Arlindo faz, o que é o Instituto, o que é o IEC. Se você tivesse que se apresentar, como é que você faria, Arlindo? Vamos lá. Boa noite, eu sou o Arlindo. É, Bom, eu comecei essa jornada aqui tem quase uns 20 anos, né, e ao longo do processo a gente vai fazendo curso, vai estudando, vai entendendo. É, Até a hora que eu cheguei, no momento já da jornada, eu estava fazendo uma formação de psicoterapeuta reencarnacionista e trabalhava, né, voluntariamente no espaço da Seda Godoy, na sala de desobsessão, né, os trabalhos leves, assim. E aí, a Cida tinha ido para Lages fazer um curso de apometria com o Godinho, e a gente começou a estudar apometria no espaço. Então, com todo o pessoal que trabalhava na casa, a gente começou a estudar apometria, fazendo toda a parte teórica e aproveitando os médios da casa e começamos a fazer a parte prática, tratando a gente ali. Então, eu comecei os dois em paralelo. E aí eu descobri que, na verdade, o que eu fazia, o trabalho que eu já fazia na sala de obsessão, já era apometria, só não sabia que aquilo tinha um nome. E aí, claro, fui para lá, fui fazer formação com o Godinho, né? Depois pulei para apometria quântica. E lá atrás, em Priscas Zeras, né, quando eu comecei a minha jornada nos rituais de ayahuasca, né, ferramenta utilizada pelos xamãs para fazer a expansão de consciência, é, eu recebi, né, um convite aí do plano espiritual para montar um espaço, que seria um espaço holístico no meio de uma área de natureza, integrando todas as terapias, trabalhando na tríade de corpo, mente e espírito, né? Então,
Não adianta só cuidar do veículo da manifestação da consciência, se a consciência está toda bagunçada. Então trabalha, né, corpo emocional, corpo mental, conexão espiritual e cuidando do veículo. E a gente, ao longo do tempo, foi perdendo esse contato com a natureza. E, então ninguém mais anda descalço, ninguém mais toma sol, porque todo mundo passa protetor solar, né, da única fonte de vitamina que a gente tem. O pessoal agora fez o favor de tirar isso da gente, usando filtro solar. Então era fazer essa reintegração. Então, ao longo desse tempo, né, uns 7 anos atrás, falei, bom, deixa eu retomar esse pedido, sabe? Como é que era a coisa, né? Porque quase 20 anos atrás eu não ia lembrar muita coisa do que tinha feito, era mais no meu começo ali, não entendia nada, né, do que eles estavam falando. E aí, fui lá para Itu, no Espaço Anselmo, meu amigo, chamando de Longas Jornadas aí, e sentei e falei, olha, vamos retomar aquele projeto. Peguei meu caderninho, 49 páginas depois, com o nome do espaço, com um desenho, com planta, com logo, tudo pronto. Já veio a informação inteira. Eu falei, gente, que legal isso aqui, né? Eu falei, como é que eu monto um negócio desse? Né? Eu falei, me dá aqui o número da Mega Sena, né? Porque eu falei, cara, conta no vermelho, carro chinês financiado em 72 parcelas, mano, de aluguel, como é que você quer que eu monte um negócio desse? Aí o pessoal não monta um grupo de apometria. E assim nasceu esse grupo. Né? Começou lá no Espaço Clarion, a Ana cedeu espaço para a gente começar esse grupo. E até que chegou em 2019, nós estamos em 22, 2019, escolhi mais ou menos a metade do ano, falou, a partir do ano que vem, casa própria. Temos que ancorar a nave para fazer os trabalhos. Aí então, 2020, né? Em dezembro de 2019, me aposentei do TI depois de 37 anos, falei, o ano que vem então vamos. Aí, depois de 23 anos com a minha empresa de consultoria sem férias, tirei o mês de janeiro, fui para lá para Alto Paraíso, fui daquela aterrissada energética, voltei, aluguei uma casa, falei, agora vamos. Dia 14 de março vamos inaugurar o Instituto. Dia 13 de março começa o lockdown e fecha tudo no Brasil inteiro. Então eu inaugurei uma casa e fiquei 2 anos fechado. E aí começou os atendimentos online, continuei atendendo, né? Já fazia muito atendimento online. E aí, a partir desse ano, a gente já pôde reabrir. Né? Mesmo ano passado, dentro daquelas medidas que se podia usar máscara, distanciamento, a gente, como objetivo do Instituto é expansão da consciência, então toda e qualquer ferramenta que ajude no processo de expansão da consciência, a gente convida pessoas de fora para vir dar esses cursos lá dentro. Os que eu não dou, né, os meus próprios, eu acabo trazendo gente de fora para fazê-lo. Né? Então, a ideia de estar vindo aqui hoje, né, trazendo Roberto Gambeiro, vulgo Betão, aqui para esse bate-papo, né? É um dos cursos que a gente está trazendo para o ICC, já, agora em janeiro, né? Porque, ou seja, dentro deste processo, né, dos cursos que eu estava dando de apometria, eu acabei canalizando uma mesa radiônica, né, que é onde eu dou os cursos agora. Então, em janeiro também a gente vai ter um curso da mesa radiônica, que basicamente esse curso da mesa radiônica é uma mesa para fazer apometria. Né? Então você pode passar por tratamento, se quiser fazer o curso para ter uma ferramenta para você mesmo, fazer isso todo dia, no seu dia a dia, é legal. Então, como eu sempre digo, né, o nosso cérebro é 10% consciente, minhas ações, meu dia a dia, meu planejamento, e às vezes eu planejo, faço, aconteço e nada vai para frente. Arlindo, você tem ideia quantas pessoas você já atendeu, quantas mesas, ou tem um número aí para impressionar aqui o pessoal? Impressionar não, mas de quando a mesa foi canalizada para cá, eu já fiz pelo mais de 8.000 atendimentos com a mesa. Falando em captações, ou seja, sessões abertas para fazer captações, pelo menos umas 40.000 nesse processo todo. Então eu venho estudando história com os personagens. Porque quando você vai para um processo de captação apométrica, eu trabalho com o médium, e aquelas consciências que estão presas naquele loop, você, num médium de psicofonia, você pode acoplar que ele conversa com aquela consciência. Então eu venho ouvindo a história da humanidade pelos personagens que lá viveram, que hoje estão aqui encarnados pedindo ajuda. Né? Então muito do que a gente tem em livros, a gente sabe que é meio distorcido, porque você está conversando com o cara que escreveu, ou que escreveram a vida dele, mas meio distorcida. Né? E tem história que se repete, Arlindo, para quem já fez tanta captação em mesa assim, tipo, tem um padrão? Não, vários não padrões. Que tem... não, ok. Vários padrões. Tanto é que no próprio curso da mesa, ou para quem passa em atendimento, eu tenho uma parte na ficha da anamnese que eu chamo de diretivas de atendimento.
Essas diretivas, sim, foi exatamente. Aliás, todos aqueles blocos que eu uso para fazer atendimento são baseados em cima dos meus atendimentos. Para você ver, a primeira ficha de anamnese que eu fiz, ela era uma folha A5 frente, né? Então, hoje, meu bloco de atendimento para pessoa são 4 páginas A4. Né? Ela cresceu bastante e muito do que tem ali é baseado em cima, muito não, tudo do que tem ali, fora a sequência de atendimento e o que precisa ser pesquisado, que veio de cima para baixo, né? Todos aqueles aspectos ali anotados são baseados em cima desses 40 mil trabalhos de captação e conforme eu fui fazendo as mesas, fui fazendo ajustes, né? Para você ver, a minha anamnese está na versão 25 hoje. Então eu vou ajustando esses aspectos, porque vem agora uma ferramenta lá e fala, agora vocês vão fazer isso também, agora vem fazer isso também. Então eu vou incluindo isso nos processos. Então padrões, por exemplo, né, que eu coloquei naquelas diretivas, contratos de venda de alma, as nossas partes que faziam magia, os bruxos. E ao fazer magia para os outros, a gente fica preso naquela energia. Enquanto eu não desfazer aquilo, eu também vou ficar preso nisso. São as duas coisas que são fonte e origem para problemas que vai para frente. Aí tem as personalidades que têm memórias de torturas, né? Em igreja, aquele livro Maleu Maleficário, que era o livro de torturas da igreja. Então, ao mexer com espiritualidade, eu fui torturado. Então, nesta vida, por mais que eu faça cursos na área holística, eu não consigo trabalhar com isso. As memórias de Arlindo, tortura, as que enlouqueceram por problema de mediunidade e as vidas religiosas. Esses 3 tipos de personalidades, por mais que eu faça curso nessa vida, elas não me permitem trabalhar na área, porque elas têm medo. É igual o anjinho de Abin do Tom e Jerry, né? Não, não mexe com isso, vai ficar louco, não, vou te queimar na fogueira, olha, não sei o quê, não, isso não é de Deus, isso é pecado, não pode. E fica aquele conjunto de personagens, né? Que eu falo, nosso corpo físico é um conjunto de personagens. E a gente precisa ir limpando essas memórias anteriores, precisa desprogramar esses padrões e crenças que estão embutidos no nosso subconsciente, porque eu ganho um corpo novo, mas a consciência, ou seja, os meus corpos sutis, são os mesmos. então, para quem acredita que teve várias vidas, né? Vamos supor aí, vamos começar no ano 1000, no ano 900. Então, eu já fui bruxo, eu já apedrejei alguém, eu já fui religioso, sei lá, eu já fui escravo, eu já matei alguém na guerra, eu já passei por uma série de vidas e de acordo com a Apple, eu fui aquele personagem. E aí o que você está falando é que eu tenho memórias desses personagens e muitas vezes veio com essas crenças, né? Sim, pega um exemplo clássico, por exemplo, de um ator. Ele pode atuar em cinema, em teatro, em novela. Ao longo da vida, ele faz uma centena de personagens diferentes. Ele interpreta esses personagens durante essa vida dele. Nós somos a mesma coisa. Só que, ou seja, cada personagem que a gente interpreta tem um corpo diferente, numa época diferente, numa civilização, numa sociedade, com regras e crenças diferentes. Então, com isso, o que acontece? Imagine que você vem 10 vidas seguidas sendo militar. Cara, nessa vida você é um militar. Você vai variar de uma vida para outra 3, 4% de diferença. Em 10 vidas como prostituta, o que você vai ser nessa vida? Você pode até não cobrar. Mas, filho, vai passar o rodo em todo mundo. É a questão do dedo podre. Né? Eu venho 10 vidas serial killer. Eu vou ser um menino bonzinho? Não. Eu vou ser aquela criança que vai esfaquear o gato, que vai querer bate em todo mundo na escola. Porque você já vem num padrão. Então, ou seja, no nosso cérebro consciente, ações, planejamento, memória de curto prazo, tudo que eu faço no meu dia a dia, aquilo que eu tenho consciência que eu estou fazendo. Subconsciente. Ali eu tenho, primeira parte do subconsciente, a automação do corpo. Digestão, batimento cardíaco, respiração, você já nasce com isso ligado e instalado, ainda bem. Você nem pensa para fazer, porque você já está lá, aprendi a andar. Automatizei, subconsciente, aprendi a dirigir, automatizei. Então, quantas tarefas a gente faz no nosso dia a dia? Automatizadas. Quem comanda isso? O cérebro, subconsciente. Você faz todo dia no caminho para trabalhar. Cara, você não sabe nem o que tem no caminho. Você não vê as horas, você vai dirigindo ali, mas está falando com alguém, você está não sei o que, vai no telefone e você não sabe nem o que tem no caminho que você passa. Aliás, você não sabe nem o que passou pelo caminho. Você está fazendo um piloto automático. E aí, no subconsciente, além de toda a parte de automação, crenças, padrões, criatividade, toda a minha parte emocional, conexão espiritual e meu HD, minhas memórias passadas. Nesta vida, se você olhar para trás, tem cenas e situações que você olha que lhe incomoda ainda. Por quê? Porque tem uma emoção ali. Você não digeriu aquilo.
Aí você vai fazer o Ho'oponopono, terapia, não sei o que, você vai dissolvendo aquela emoção, até a hora que você olha para aquele fato e fala, olha, é só um fato, não tem mais uma carga emocional. Então, ou seja, esse trabalho que a gente faz da apometria, através da mesa, né, sem ficar abrindo historinha nada, ou seja, vai limpando, é dissolvendo essa carga emocional e olhar nesses padrões e crenças que a gente está. É o que você falou, nasci lá no ano 1000, no ano 500, vamos pegar no ano zero. Eu tenho pelo menos 20, 30 vidas vividas do ano zero para cá. Da época de Jesus para cá, vamos falar, por exemplo, 20 pelo menos vidas. E aí o que acaba acontecendo? Né? Lá em 325 fizeram o Conselho de Nicéia, onde juntaram 300 e poucos bispos ali, pegaram todas as religiões e criaram uma religião chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que foi um compilado de tudo que tinha ali. Em 553, quando fizeram o Concílio de Constantinopla, tiraram a reencarnação da Bíblia. Então, se você tiver uma versão antes dessa, ela é reencarnacionista. E passou a ser não reencarnacionista na caneta. Então, quem nasceu a primeira vez no ano 500, não tem vida antes, não tem depois, você só tem aquela. E vive 15 vidas até chegar, né? Até 1850, quando Kardec começou a trazer o Espiritismo, para falar, não, tem vida antes, tem depois. Né? Em hora mais aqui, né, no século passado, quando ele reencarnou com o Chico Xavier e veio estender o trabalho dele. Né? Então, aqui no Brasil, né, o reencarnacionismo é uma coisa muito bem aceita, o Espiritismo, né, fundido com as religiões afro, que são reencarnacionistas, onde nós criamos a Umbanda, que é uma religião brasileira, que é a mistura do afro com os santos da Igreja Católica, você tem um sincretismo dessas duas religiões, mas reencarnacionista. É. Então, se você tem o seu padrão, que não tem antes ou depois, quantas vidas nós vivemos enfiamos o pé na jaca, porque só tem essa vida mesmo, só se vive uma vez, e tem gente que usa essa frase até hoje, né? Só se vive uma vez, então enfiar o pé na jaca. E aí você vem com esses padrões. Então é isso, você veio várias vidas como médico, nessa aqui, eu tenho essa habilidade. Por que a gente tem habilidade com algumas coisas? Às vezes eu vou fazer um curso, a pessoa fica uma semana falando, acaba o curso e fala, pô, mas não vi nada de novo. É a primeira vez nesta vida que você toma contato com isso. O que você fez? A hora que ele começa a falar aquilo, você vai no seu HD, dá 2 cliques e abre aquela informação. Você traz do seu subconsciente para o consciente. Você já sabe tudo que ele está falando, porque aquela memória já está ali. Quando é a primeira vez que eu tomo contato, eu vou aqui no meu consciente, digito aquele arquivinho e salvo no HD. Isso vai ficar para as próximas. Então, por isso, eu posso trazer essas habilidades de algumas práticas de trabalho ou, né, disciplina. Se você várias vidas como artista, nessa para você interpretar, é muito fácil. Se você vai em várias vidas, né, como engenheiro, nessa área de exatas, nessa aqui, você vai ter muita habilidade com isso. Então, essas habilidades a gente traz. Aí o que acontece? Né? O meu trabalho hoje todo é fazer essa limpeza. Eu vou desprogramar. É como se eu pegasse um celular ou um computador, vê um monte de aplicativo instalado. Primeira coisa que você faz, desinstala tudo aquilo que você não usa, para dessobrecarregar o equipamento. Você pegar um celular, já vem com 20 aplicativos, você não vai usar 18? Desinstala, porque ele vai ficar consumindo aquele celular, vai deixar ele leve. Então isso é uma coisa que a gente já faz natural. Então, comparando o nosso cérebro com o celular, que praticamente todo mundo tem um, né? O que eu faço? Olha, esse aplicativo eu não uso, tira. Esse eu não uso, tira. Esse eu não uso, tira. Olha, preciso instalar um aplicativo novo. Tá meio cheio. Deixa eu ver o que eu uso menos. Esse aqui eu quase não uso. Desinstala esse e vou para um novo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou desinstalando uma aplicação que roda um processo de uma determinada maneira e vou instalar uma nova aplicação que roda outro processo de outra maneira. Nosso cérebro é a mesma coisa. Então, eu tenho um padrão aqui criado. Então, eu preciso, nas minhas memórias passadas, tirar esses padrões de lá. Os votos de pobreza, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Né? As vidas onde eu fui muito rico, de repente, no fim da vida acabei sozinho, triste, não tinha ninguém, só tinha dinheiro. Então, na próxima vida eu quero ser feliz, não quero ter dinheiro. Então, você traz essas crenças e padrões para cá. Fiz voto de castidade, fiz voto de silêncio, fiz aquele voto de fidelidade. Só você para toda a eternidade. Eu nunca mais consigo ter um relacionamento com ninguém, porque eu estou preso, amarrado naquele voto ali. E às vezes corta o sanguinho, vai lá, bota o dedinho, faz aquele pacto de sangue para toda a eternidade. E meus relacionamentos não fluem. Essa frase que você falou agora, meus relacionamentos não fluem, é uma das mais que eu ouço, né? Porque os meus relacionamentos não dão certo. E aí você vai fazer uma investigação, é um padrão que se repete, sim, mas a pessoa, ela não assume, não conhece, não tem a sabedoria que ela está repetindo o padrão.
E aí a segunda pergunta é, por que eu não prospero, né? Meu chefe não me reconhece, não sou valorizado, trabalho tanto e acabo não tendo dinheiro. Aí você vai fazer uma investigação, é um padrão. Ela pode mudar de emprego, vai continuar no mesmo problema. Pode mudar de relacionamento. E aí o que que acabou acontecendo? Né? Eu preciso tirar o padrão velho. Então quando a gente estava na escola, tinha os amiguinhos que chamavam a gente para matar a aula. Vamos matar, não, você já está com o caderninho debaixo do braço, para onde nós vamos? A Maria vai com as outras, né? Você já matou a aula, porque você agiu influenciado pelo meio. Então, meu trabalho é tirar esses amiguinhos que chamam para matar a aula. Né? Só que agora eu preciso aprender, porque eu matava aula direto com eles. Como é que eu faço? Então, eu preciso chegar para o eu atual e ensinar um padrão novo para ele. Falar, olha, filho, você pode matar a aula. Você tem direito a 25% de falta. Não falte em dia de prova, porque senão você, né, não vai ter nota. Normalmente, já que você gosta de matar a aula, então, um dia antes da prova, que é quando você tem revisão da matéria, assista. Que aí você vai pegar aquilo que você perdeu. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um padrão novo, instalando em cima do padrão velho. Então, esse trabalho, na realidade, não adianta só eu limpar ou tirar os amiguinhos que chamam para matar a aula, mas eu preciso ensinar o encarnado a não matar a aula. Então, às vezes, o pessoal me procura, faça o trabalho, mas não mudou. Mas e o que você está fazendo? Qual é a sua parte do processo? Porque o encarnado, né, eu vou lá desinstalo um aplicativo, ele tem que instalar outro. Então, qualquer coisa que você quer criar um hábito, no mínimo você tem que fazer 21 dias seguidos. Para que o seu cérebro comece a entender que todo dia tem aquela rotina, todo dia tem aquela rotina, e tudo que tem uma rotina vai para o subconsciente, para que você passe a fazer aquilo de maneira automatizada, natural. Sem você ter que focar, botar atenção nela. Já virou um hábito. Eu vou fazer aquilo todo dia. Quando você vai o primeiro dia para a academia, nossa, no dia seguinte você não quer nem levantar da cama. Não, tenho que ir, eu vou querendo criar algo, vou querendo criar algo. Chega uma hora, você levanta já. Putz, se você não conseguir ir para a academia aquele dia por algum motivo, não, você começa a ficar mal. Você fala, pô, eu preciso ir. Porque você já criou um hábito, então o corpo está precisando daquilo ali para fazer. E para sedimentar esse hábito, eu preciso fazer 4 meses seguidos. Então, assim, é um processo. Agora, como é que eu vou criar um hábito novo se a minha gaveta, o meu HD está cheio de hábitos velhos? Então, o meu trabalho hoje é fazer o quê? Esvaziar essa gaveta, né? E aí entregar para o paciente e falar, agora você vai criar um hábito novo. Você vai criar uma realidade nova para você, sem aqueles personagens, aquele padrão. Aquela freira que falava que tudo é pecado, tudo é do diabo, aquele que enlouqueceu falando no médico, essas coisas, aquela bruxa que estava lá sendo queimada. E então, você agora que fez 10 cursos de terapia, você pode trabalhar. Porque você, esses seus personagens não deixavam. Então, os seus cursos não permitem ser executados. Ou, preciso, né? Tenho medo de falar em público, então eu vou tirar aqueles personagens que foram vexados publicamente, não sei o quê. Mas agora você faz a sua vida inteira sem falar. Pô, você vai fazer um curso de oratória, vai estudar alguma coisa de como fazer, porque você nunca exercitou isso para criar um padrão novo. Então, o objetivo dessa live hoje, o que é? Então, o meu trabalho é esse de esvaziar esse processo todo. Né? Mas como eu ensino o eu atual encarnado a criar um hábito novo e fazer com que tudo aquilo que eu não fiz até hoje, eu consiga fazer, tirando os personagens do caminho. Então, convidei o Roberto para vir aqui. Né? O Roberto participava num grupo comigo, com o Wagner Borges. Né? O Wagner Borges tem o IPPB, que é o Instituto de Projeção Astral, onde ele dá aula há 40 anos sobre. E eu passei 10 anos ali naquele grupo do Wagner. Conheci o Roberto lá, e o Roberto formatou um curso, Como Criar a Realidade, que na realidade é a segunda parte do processo, ou seja, eu esvazio a gaveta. Então, como é que eu crio esse hábito, como é que eu crio essa rotina para que meu cérebro subconsciente coloque isso aqui e passe a executar da maneira normal? Como é que eu ensino o eu atual, sem os meus eus anteriores, a fazer algo novo? Eu sempre digo que o livro Segredo é lindo até a página 2. Né? Eu vou lá, faço aqueles mantras lindos, maravilhosos, faço tudo bonitinho e nada no que eu crio. Claro, eu estou sendo sabotado pelo meu subconsciente. Então, a Lindão vai lá, limpa aquele subconsciente, eu ou qualquer um, né? Que tem aí as ferramentas para limpar esse subconsciente. E aí agora entra o Roberto, então vou pedir para o Roberto se apresentar. Ele trouxe esse curso, me apresentou uma vez, né? Ele veio bater papo, falou, o que você acha disso aqui? Falei, acho bom, acho legal e quero esse curso aqui no Instituto. Então, já deu esse curso em São Paulo 2 vezes, já deu esse curso lá no Instituto, lá no Rio, né?
É, Tanto que quando eu olhei, eu falei, olha, não só tá bom, como eu quero que venha ser dado aqui no Instituto, que tem tudo a ver com o Instituto isso. Né? Porque o meu trabalho é exatamente esse, de descriar padrões. O seu é de criar padrões. Então, ou seja, não adianta o cara fazer seu curso se ele está cheio dessas crenças que ele não vai conseguir botar isso em prática. Então eu limpo, você vem e cria. Então agora, Roberto, se apresenta, apresenta o curso e vamos ver como é que a gente vai. Ou seja, dentro do seu curso, como é que eu vou fazer esse processo de cocriação de uma nova realidade? Bom, eu conheci o Arlindo na minha outra vida, quando eu era engenheiro no mundo executivo. Lembra, Arlindo? Aí eu falava para o Arlindo, Arlindo, eu quero parar de trabalhar no mundo executivo e começar a trabalhar com ensinamentos. Ele falava assim, o que você está esperando? E, na verdade, ele veio como um paciente meu, né? Aí ele veio, que eu tô assim, eu tô assado, não sei o que, atrás dele, já tinha o projeto dele todo pronto do que ele tinha que fazer. Eu falei, tá, tá. E aí, começar quando, né? Aí foi Mas mais ou menos eu assim, comecei, vai, Roberto. é, eu tinha estudado um pouco, eu não acreditava que o ser humano vinha para sofrer aqui na Terra, né? E olhava que as pessoas se lamentavam e reclamavam muito. E aí, nesse processo das pessoas se lamentar, havia uma repetição. Ela simplesmente queria que você concordasse com o padrão de vitimismo dela, né? E eu pensava assim, o ser humano não veio para o mundo para sofrer, né? Você tem que ser muito maior do que isso. Aí eu fui buscar alguns ensinamentos, né? E na realidade eu fui pesquisar assim, um pouquinho de Einstein, Leonardo da Vinci, né? O que, que essas pessoas tinham que eram tão diferentes do nosso dia a dia, né? Então, em resumo, muitos deles tinham conexões espirituais, né, com o plano superior e também participavam de grupos de expansão de consciência, né? Que naquele tempo era chamado de hermetismo, ocultismo, Tudo fechado, mas né? né? Por isso Até que porque naquela época dele, se fosse aberto, ia para a fogueira, né? Então, e daí, para ser bem simples a minha informação, eu fui entender que exercícios esse pessoal fazia para receber informação do plano superior, para ele receber aquilo que ele queria. E vi que havia assim uma coisa assim que nós não conseguíamos entender no dia de hoje, que ainda não conseguimos, claro, né? Que é a diferença basicamente de cérebro, mente e consciência. Porque o cérebro, embora seja um órgão de conexão, a principal função dele é um órgão que vai controlar o corpo físico. Né? Ele tem os seus padrões aí de memória, tem, né? Mas assim, a mente, que seria a tua energia, porque o cérebro é um órgão físico. Então, o cérebro é matéria, a mente é energia. Eu fui entender então que além do cérebro você tinha a mente. E a mente, então, é o teu campo de influência. A mente, ela é, por exemplo, crenças, ideias, padrões, sabe tudo aquilo que você acabou de falar, Lindo? O cara vem de outras vidas, né? Não está no cérebro. Isso está no campo energético, na mente. E com a mente você se conecta com a tua consciência, que a consciência não está contigo. Bom, enfim, eu comecei, então, embora no serviço, a praticar um pouco, né, de entrar em contato com a minha mente, com a minha energia. O cérebro é matéria, a mente é energia. E todo esse processo que você falou aí de 21 dias, eu comecei a fazer os exercícios que, por exemplo, Pitágoras fazia lá na escola hermética dele, lá de Crotona, no sul da Itália. E fui compilando esses exercícios, mas eu estava trabalhando ainda na minha outra vida. E basicamente, quando veio a pandemia, eu coloquei então esses ensinamentos aí no YouTube, eu coloquei esses ensinamentos aí para o público. E vou te falar que eu já dei nove cursos durante a pandemia. Esse próximo aí, que vai ser em janeiro, lá no Instituto, vai ser o 10º. Eu costumo, né, brincar e falar assim, você não precisa voltar numa outra vida e passar pelas mesmas situações dessa vida até você entender. Até você entender o teu processo aí de evolução. Você pode reparar que padrões você repete, né? Então, isso que eu falo brincando é verdade. Muda de emprego, muda de emprego, muda de emprego e não prospera. Muda de relacionamento e vai para outro relacionamento e vai para outro relacionamento e nunca dá certo. Então,
Por que tenho problemas com a família? Por que eu não prospero? Isso é uma questão de padrão que você está repetindo, né? O que o Arlindo acabou de falar. Você vem de vidas e vidas e vidas, repete o mesmo padrão e não percebe. Então, quero oferecer aí ao pessoal da live que está aí conosco, né? Dia 14 e 15 de janeiro, eu vou estar com o Arlindo aí no Instituto, no Ipiranga, passando esses ensinamentos, né? De o poder de criação da mente. Hoje você nem sabe o que é mente. Não consegue entender que mente é uma energia, que é uma frequência, e que ela vem com informações acumuladas de vidas e vidas. Então você já tem um padrão mental, já tem as suas crenças. E eu ensino hoje, né, sair do mundo corporativo, aquela loucura, e hoje eu fico fazendo o que você faz, além daquilo que eu gosto. Eu fico ensinando pessoas a Não acessar a trabalho mais, mente. vamos compartilhar o que deu certo, né? Com exercícios, né, com prática, trago os ensinamentos herméticos aí das escolas de sabedoria. Primeiro, como você acessa a mente, depois, como você mudar, né? Eu chamo de co-criar, né? A criação, ela já está feita no teu mental. Então, você já tem uma série de padrões, uma série de crenças. Tudo que você sabe hoje já está registrado. Esse é um processo de criação. A cocriação, então, é você rever essa criação. O Arlindo fala muito essa palavra, cocriar. Você até colocou lá nos grupos, acho que ontem, né? Vamos cocriar, vamos cocriar. Sim. Isso significa que você pode mudar padrões que você está repetindo. Então, os ensinamentos, eles começam por você identificar padrões que você repete, depois você entender o que é a energia mental e de você fazer exercícios para mudar esses padrões. E eles começam aí nos 21 dias. Você começa a fazer teu mural daquilo que você quer mudar ou daquilo que você quer para o ano seguinte. Aliás, esse curso sempre é em janeiro, porque em janeiro a gente começa um ano novo. E aí eu aproveito que as pessoas querem mudar e não sabem, né? Hoje eu fiz um post no LinkedIn falando assim, você sabe construir o teu mural de desejos ou vai pedir para o Papai Noel um aumento, uma promoção? É porque é E eu isso que diria que mesmo com acontece. a promoção também não vai resolver o problema. Porque se você não sabe como criar isso daqui, você vai ter o dinheiro, vai gastar em qualquer besteira e vai continuar sem criar nada. É. Bom, então eu queria falar para você que é possível. Houve um tempo em que as pessoas acessavam a sua mente e mandavam informação para o cérebro. E aí esse teu campo mental, o campo da criação, ele era composto por aquilo que você queria. E se você não está entendendo o que eu estou falando que você pode ter sabedoria, prosperidade, felicidade, saúde, tudo através da energia do teu campo enviando a informação para o teu cérebro. E o Kybalion, né, quando eu escrevi esse curso, o objetivo desse curso foi trazer a lei do mentalismo, onde tudo é mental. E se tudo é mental, você pode criar tudo. Basta saber acessar a energia da mente. Com essa sabedoria, as pessoas que praticarem, né, que entenderem que você pode mudar as informações das suas crenças, e aí, qual que é o diferente, Arlindo? O diferente é assim, você não foi, por exemplo, num terapeuta que te fez uma sugestão. Aí, eu vou mudar aqui, por exemplo, você não foi no centro e tomou um passe e voltou melhor. Porque depois você vai ter que voltar no centro na semana seguinte e tomar outro passe, né? Até mesmo se você identifica uma área da tua vida que está precisando mudar, muitas vezes você vai pedir ajuda, mas volta sem você ter mudado, né? Foi a pessoa que te ajudou. Então, essa parceria aqui com o Arlindo, né? É que o Arlindo tem uma ferramenta, que é a mesa de RFA, onde você pode fazer o teu tratamento, se assim você quiser, e eu também tenho uma ferramenta que você pode se mudar. Não precisa ficar dependendo dos outros aí, né? A criação da realidade no campo mental, acessando o poder de criação da mente, é algo que era muito usado, né, no hermetismo, no ocultismo, nas escolas de sabedorias. Então, deixo aí o convite para participar aí no Instituto, no Ipiranga, presencial e online,
14 e 15 de janeiro, né? O curso se chama Como Criar uma Nova Realidade. Eu vou estar no Instituto, ele vai ser presencial, e quem tiver online, ele vai ser ao vivo também, né? Normalmente, eu estou fazendo apenas 2 turmas por ano, é uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo, e o melhor momento é no começo do ano. Que hora que a gente vem com aquele gás todo, né? Pula 7 dias e fala, agora eu vou, né? É o começo do ano que você quer parar de fumar, que quer emagrecer, que quer arrumar um relacionamento. Então, pensa que se isso fosse através de exercícios mentais, seria possível. E aí, se você tiver alguma pergunta aí, também pode fazer, ou para mim ou para o Arlindo. Você pode ir colocando aí. Tá, eu deixei aqui fixado no bate-papo o link do site do Instituto. Então, se você entrar na primeira página, já tem o curso do Beto lá. Lá tem todas as informações. Eu fiz um post hoje aqui no Insta também com uma parte da informação, né? A gente tem um limite de quantidade de informações ali. Lá tem todos os módulos, o que é falado em cada um dos módulos, tem toda a informação completa ali. Né? Tem um descontinho, né? Até o fim do ano. A Karina está colocando aqui que ela está muito feliz porque ela já está matriculada. E é verdade, Karina, você já está matriculada. Sim. A Karina fez um curso, né? Então agora ela tem uma ferramenta na mão para ela ir fazendo essas limpezas no dia a dia, né? E essa possibilidade é exatamente essa agora, tá? Preciso criar um hábito novo, né? Então é mental, então eu preciso treinar a minha mente para fazer isso. A gente não sabia andar, aprendeu, foi pro subconsciente. Agora, né? Eu aprendi a ler e escrever. Então você não pensa para ler, não pensa para escrever, não pensa para andar, você já sabe que aquilo foi automatizando. Então essa programação mental para criar essa informação. Tem uma pergunta para você aí, vamos lá. Utiliza a técnica de reprogramação nos dias de curso? Então, como você falou, olha, a técnica de reprogramação ela é baseada na PNL de 21 dias. Então, sim. Mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa não sabe reprogramar, né? Vou dar um exemplo aqui, Arlindo, porque não precisamos esconder segredos, né? Mas assim, o melhor momento da reprogramação. Então, assim, você tem que entender uma coisa. Reprogramar durante o dia, você está trabalhando com o cérebro. Você não acessa a mente. Você só vai acessar a mente em alguns momentos do teu dia. Por exemplo, num intervalo antes do sono, né? Então, o Caibalion fala assim, ao se deitar, antes de se acometer ao sono. Então você entra num estado de sonolência. Nesse estado de sonolência é o melhor momento de reprogramar a mente. Porque o cérebro ele não para, obviamente, ele trabalha 24 horas. Mas à noite ele vai entrar em processo de regeneração do corpo. Então quem entende um pouquinho aí de saída de fora do corpo, sabe que muitas vezes no sono, num pequeno espaço aqui, 30, 40 minutos, você vai acessar um campo mental, um campo espiritual. Então, assim, é um processo de reprogramação. Mas ele tem um momento certo, porque você tem que acessar a mente. O Marcos falou aqui que eu vi que é um exercício que ajuda no mental. Sim, ajuda a dar essa limpada, dar essa acalmada, dar essa sintonizada. Né? O ponto é, eu preciso criar um padrão. O Rick me ajuda a fazer essa limpeza, dar essa clareada. Eu tiro o entulho ali para eu poder começar a mexer, dar essa alinhada no meu campo bioenergético. Mexo no físico e no energético. Agora estou falando de padrões mentais onde a gente precisa começar a fazer essa criação. Mais uma pergunta aí. Referente ao curso RFA, seria interessante o complemento do curso Prática de Apometria? Então, a mesa do RFA ela é uma mesa para apometria. Qual a diferença? A apometria é uma técnica de trabalho em dupla. Então você tem um captador, que é o que vai desdobrar esses corpos sutis para acessar esses cenários. Normalmente, quando ele é um médium, ele já tem a clarividência, então você consegue acessar isso de uma maneira mais prática, permitindo até o acoplamento psicofônico, se precisar conversar com aquela personalidade para esclarecê-la. A mesa faz esse processo inteiro, só que eu não abro a história. Então a mesa ela me quantifica isso em frequências. Tem uma frequência de tristeza, uma frequência de dor, uma frequência de baixa autoestima. Tá? Mas através da mesa também eu vou pesquisar obsessores, parceiros de afinidade, votos, contratos, magismos, implantes. Então eu faço um processo completo de apometria,
inclusive desfazendo todos esses processos, sem acessar história nenhuma. Então eu posso executar ela sozinha para isso. E eu digo que a mesa ela resolve aí, vou dizer, 85, 90, às vezes 95% de um problema. Então eu levo para a captação, que eu chamo de apometria investigativa, que eu vou investigar depois da mesa o que ainda precisa. Às vezes você fez um pacto, um juramento para aquelas ordens iniciáticas, tinha aqueles selos que os caras queimavam a fé, e ali você está jurando eternidade. Então você tem uma parte sua presa naquela ordem iniciática, daquela seita, sei lá de quando é aquilo. Então às vezes eu sou obrigado a ir para o cenário, bater na porta, vai vir o dono da cefa e aí, não, essa aqui é a minha bateria, ela jurou eternidade, mas ela não quer mais. Então tem que ir lá levar o Lero para discutir aquela situação. Então normalmente eu levo para a apometria clássica, quântica, né, mas num processo de captação, quando eu preciso entrar numa negociação, ou quando eu preciso de um gradiente maior de energia. Então eu estou trabalhando em dupla, eu tenho duas baterias de energia, para ir até colocar ou desfazer aquilo. Às vezes eu preciso reconstituir aquele campo, então tem que ficar um tempo maior. Preciso trazer aquele personagem até o acoplado ali no captador para eu poder trabalhar em cima daquele campo. Então, assim, eu vou para a exceção, né? Então eu não preciso fazer um curso de apometria para fazer, até porque você pode até fazer um curso de apometria, mas você vai precisar trabalhar no mínimo em dupla, ou em alguma casa para algum tipo de situação. Eu tenho lá no Instituto um grupo, né, que a gente pratica a apometria, tem toda terça-feira, uma vez por mês nos domingos. Então a gente tem quem quer, né, até para o pessoal do meu grupo, eu dei nessas aulas de terça-feira um curso de apometria teórico, e a gente tem toda terça-feira uma parte prática, onde o pessoal vai lá praticar, fazer as captações, levam esses coisas que, ó, na minha mesa ela precisou de uma captação essa, vamos lá fazer no grupo. Então traz esses pontos, ó, já fiz 5, 6 meses em cima disso, estou trabalhando aqui, mas ainda não resolveu. Então estica, não? Então dá para, você pode até ter como conhecimento, mas não necessidade e obrigatoriedade para a operação de mesa. Bom, vou dar o nosso desconto especial aí para quem estiver ouvindo a live aqui, Arlindo. Esse curso que nós vamos fazer no dia 14 e 15 de janeiro, quem fizer a inscrição no mês de dezembro, até o dia 30 de dezembro, ele vai sair por R$500, né? Ou até 12 prestações de R$50. Nós estamos fazendo aí essa oferta especial para quem fizer a inscrição antecipada. Então, se você tiver interesse em conhecer técnicas de acessar a mente, né? E aí poder reprogramar aí as suas crenças, quem fizer a inscrição até o final do ano, até dezembro, até dia 30 de dezembro, tem um valor promocional aí de R$500 e você pode dividir em até 12 vezes. E na quinta-feira agora, eu vou dar uma aula explicando, né? Vai ser via Zoom. Então, quem quiser participar, interagir direto comigo, vai ser via Zoom às 8 da noite. Eu vou explicar o poder de criação da mente, onde hoje nós só copiamos e perdemos o poder de criar, né? Perdemos o entendimento que você poderia criar, né? Hoje a gente só copia. Não temos mais a propriedade de criar. Então, na quinta-feira agora, eu vou fazer uma aula gratuita via Zoom para explicar o poder de criação na mente e, obviamente, explicar também como vai ser esse curso de janeiro. Mas fica aí, então, a dica, né? Se você está interessado em acessar sua mente, ressignificar sua crença, porque senão você repete. Você limpa, repete. Toma um passe e repete. Promete que nunca mais vai fazer aquilo, sair com aquele namorado e repete. Fala que vai pular 7 ondinhas e aí repete. E repete, e repete. Porque esse é um padrão que você tem no teu cérebro, né? É um padrão aí que você traz de outras vidas. Então fica a dica aí, se você estiver interessado em acessar seu campo mental, entra aí no site iec.com.br e tem lá um link de inscrição até o final de dezembro, um precinho promocional e ainda em 12 vezes, né, Arlindo? Ainda pode aproveitar. Vai pagar R$50 por mês, amigo, você não compra nem meia pizza, né? O preço quase do kit Big Mac do McDonald's aí. Então, assim, se falar em investimento, né, para aprender criação de um padrão, né, você acha que assim, você vai achar um curso com, né, nessas condições. Então, assim, dá para organizar, né, dá para pôr no orçamento tranquilinho, mas é assim, eu me lembro que no curso do ano passado eu estava lá fazendo com o Beto, e aí ele mandou montar um mapa, não sei o que, um dos exercícios ali,
E claro, né, eu trabalho de segunda a segunda, das 10 às 10, ou das 10 às 22, né? E claro, dei aquela procrastinada bonita para fazer, né? E aí, né, quando tinha que apresentar aí o quadro, eu falei, bom, daquilo que eu projetei no início do curso, que era para fazer a meta de criação do ano, né? Tinham 3 itens ali que eu tinha programado para fazer, que eu gostaria de realizar, de co-criar, e 3 já estavam co-criados antes mesmo de eu montar o quadro, né? Foi muito engraçado. Falei, cara, não dá tanto tempo de montar aqui o mapa de criação, porque eu já estou co-criando isso antes de montar o mapa. Não? Foi muito legal isso. É porque uma das coisas assim que nunca ninguém te explicou é que a mente vibra numa frequência. Então, se você vai vibrar na frequência daquilo que você quer, porque dentro dos exercícios, obviamente, você vai olhar para o teu mural, vai falar frases de ordem, vai mentalizar no teu sonho. Então, você vai vibrar numa frequência daquilo que você quer. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, né? E você acha que não tem dinheiro para fazer a viagem. Então, você vai começar a mentalizar em determinados horários. E outras pessoas que querem viajar, ou algumas pessoas que vendem aquela viagem, ou quem também, como você está programando, você vai entrar na frequência da viagem daquele país. Então, toda vez que você quer uma coisa no teu campo mental, você vai enviar ondas para o mental. E o mental pode ser o mental de outra pessoa, o mental de um lugar, o mental de um outro país, e você vai entrar naquela frequência. Por isso que quando você entende o padrão mental daquilo que você quer, o universo vai te ajudar. Essa é a melhor frase, porque você vai vibrar, né? Muitas pessoas querem Aliás, trocar de emprego. terceira lei de Newton, a toda ação corresponde a uma reação sentido contrário e mesma intensidade. Por isso que eu falo do problema de você ter um padrão, né? Você tem lá o padre que fez voto de pobreza, o outro que foi rico, falou melhor você ter dinheiro. Aí eu quero criar uma prosperidade. E aí os meus, né, as minhas memórias contrárias me sabotam, né? Então eu posso equilibrar isso. Então, de novo, né, como criar isso aqui? Minha vida financeira pode ficar travada por causa de crenças de vidas passadas? Eu acabei de dar esse exemplo aqui, Marcelo. Né? As vidas religiosas, freis, beatas, qualquer uma delas. Então, dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Mais fácil passar o camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. São crenças. Isso eu tenho memórias com essas crenças, com esses padrões dessas vidas religiosas assim. As vidas onde eu tive muito dinheiro. Cheguei no fim da vida e eu estava sozinho, infeliz, triste. Eu só tinha dinheiro. Eu olhava aquelas terras lindas, tudo ali, de perder de vista era meu. Mas eu era uma pessoa infeliz. Então, melhor ser feliz que ter dinheiro. Olha, invadiram a minha casa, mataram todo mundo para me roubar. Se eu não tivesse dinheiro, essa desgraça não aconteceria na minha vida. Né? Então, esses votos de pobreza, esses votos, né, de desejar ser feliz e não ter dinheiro, um padrão familiar, porque assim, eu sou um ser reencarnante, eu trago as minhas crenças, os meus padrões. Só que no meu corpo físico eu tenho um DNA paterno e um materno. Então eu recebo como herança genética crenças e padrões também da minha ancestralidade. Então pode vir a minha ancestralidade, né? Olha, tem um padrão que é ganhar só o suficiente para viver. E eu herdo isso. Tem um padrão que diz, olha, os filhos não podem ser ou não podem ter mais do que os pais. Então se você pega numa estrutura numa empresa, né? Vem o primeiro é o dono da empresa, o outro é presidente, o outro é diretor, o outro é gerente, esse aqui é o assistente administrativo, esse aqui é o office boy, e o coitado do último que nascer agora vai passar fome, porque você não pode ser mais que os que vêm antes. Então você vai achatando essa curva de crescimento. Então essas crenças e padrões são todas minhas e herdadas que estão lá no subconsciente que precisam ser limpas. Para eu poder botar essa criação nova e fazer as coisas novas criarem e processarem. Preciso instalar um padrão novo, então por isso que eu preciso tirar esses zeros. Principalmente esses, posso ver, contratos de venda de alma. Então, por fama, poder, dinheiro, você foi lá e fez aquele trabalho de abertura de caminhos que você compra até hoje dessas casas que fazem esse tipo de trabalho para abrir caminhos financeiros. Não? Só que, em alguns casos, aquele cara que fazia o trabalho, te cobrava caro, não te dizia que aquilo que você pagou era só a entrada. Como não tem vida depois, né? Aí você vai pagar 1.000, 2.000 anos ou 10, 20 vidas depois pagando prestação. É o teu obsessor CLT. Né? Então você nasce de novo, vem aquele seu funcionário que você contratou para trabalhar para você, para te dar tudo aquilo que você queria e teve,
E ele vem cobrar. Como esse ser se alimenta de energia psíquica densa, o que ele vai fazer? Causar problemas na sua vida para extrair energia densa. Qual a parte mais sensível do ser humano? O bolso. Porque se eu tirar o seu dinheiro, tirar o seu emprego, né? Sua linha de emocional vai para o espaço, sua linha de relacionamento vai para o espaço, nada flui na sua vida. Você vai ficando cada vez mais nervoso, acaba se parando, brigando, vai entrando em depressão e os caras estão ali se alimentando da energia dessa. Então, assim, muito dos problemas que você tem financeiros hoje vem da outra história, não vem dessa. Você pode fazer curso especializado. Eu conheço gente que tem pós-mestrado, o cara vai quase ter trabalho de técnico, porque não consegue arrumar emprego. Porque não se acha valorizado o suficiente. Porque lá no subconsciente tem todos esses padrões e crenças limitantes. Exatamente. E as pessoas, elas não dão conta que elas repetem um padrão. Não dão conta. Arlindo, nós vamos fazer uma live, talvez daqui a uns 3 meses, para trazer os exemplos aí que a gente conhece, né? Que quando identifica o padrão que ela está repetindo, a vida da pessoa muda, né? Isso é contar histórias aqui, né? Sim, dá para falar bastante. Vamos lá, Marciano, como fazer para destravar isso? Sim, o atendimento através do RFA pode ser feito para fazer esse tipo de limpeza. Tá? Dá para identificar isso e fazer essa limpeza toda. Bom, a gente está quase chegando no final aqui, a gente tem um limite de tempo por causa do... Isso. Mais alguma dúvida que o pessoal queira aqui, para a gente poder responder antes de poder encerrar? É muito interessante o desbloqueio desses padrões, porque você não percebe, não se dá conta que há um campo energético que é seu, e aí você vai se bloqueando. E aí num relacionamento não dá certo, prosperidade não dá certo, e aí nada dá certo, né? Porque quando uma coisa dá errada, tudo vai dando errado. Acho que a gente pode encerrar, Lindo. Tá joia, gente. Então, informações, se quiser, sobre o atendimento RFA, sobre o curso do Beto, está aí fixado no endereço www.iec.com.br. Vocês vão achar todas as informações, links para inscrições. Lembrando, o curso do Beto, até o dia 30/12, está com desconto. Uma promoção. Está com uma promoção lá, aproveita. Né? E num valor muito acessível, então tá fácil de fazer, tá fácil de cocriar essa realidade aí, vamos lá. E se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem para mim, para o curso Beto, pode mandar para ele, lá no site do Instituto. Na página do curso do Beto, tem o contato dele lá, se precisar falar com ele alguma coisa. Não perca a aula dele quinta-feira, gratuita pelo Zoom. Tá lá no seu Insta, né, a chamada? Tá lá no Insta. Agora, quem não me segue, aí depois tem que me procurar, porque como é via Zoom, né, eu tenho que passar o link do Zoom. Então, peraí, vamos lá. Vamos botar aqui o seu Insta. Bom, o seu Insta está marcado aqui na live, né? Não preciso passar aqui. É só pegar aqui Espaço IM. Né? Entra lá, segue o Betão. Então, lá na quinta-feira vai ter aula gratuita aí, aproveita. Né? Conhecimento gratuito, muito bom. Aproveita, ele passa o link para vocês do Zoom e vão assistir a aulinha dele, vocês vão ver como é muito legal. Gente, gratidão, pessoal. Bom ver vocês por aqui. Betão, Arlindo, gratidão aí pela presença. Sempre um prazer falar contigo, Arlindo. Bora lá. Vamos programar mais bate-papos desses aqui, trazer um pouco de informação para a galera, sem falar de curso, só para falar de causas. É bem legal. Vamos marcar assim uma live contando aí as limpezas das mesas, né? Sim, nós tem bastante estudo de casos muito legal aí. Vamos lá. Abraço, Arlindo. Abraço para todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado.